Momento especial na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios 5:14 em diante. Deixa a sua Bíblia aberta. Efésios, carta de Efésios 5:14. Acho que pode dar um pouquinho mais de volume. Capítulo 5. Amém? O tema que eu quero trazer para a gente meditar nesse texto, né? Apenas alguns versículos, é alertas para cristãos. Alertas para... Não é vídeo. Amém. Você está preparado? Esse som te lembra alguma coisa? Alertas para que... Parar que senão... Jesus voltou, amém. Já entendemos o recado. Alertas para cristãos. Essa carta de Efésios é muito especial, gente, porque é uma carta para as igrejas, uma carta circular, né? Conhecida, foi enviada para todas as igrejas da região, exatamente chamando a atenção dos cristãos para o modo como deviam viver, para a sua maneira, para os filhos da luz, para aqueles que já conheceram a Jesus. Então eu quero ler o texto com vocês, depois a gente meditar em alguns versículos aqui, do versículo 14 em diante, até o 18 somente. Diz assim a palavra de Deus: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Como eu disse, então, essa carta é enviada ali para todos os cristãos, uma carta enviada para as igrejas, chamando a atenção para o nosso comportamento. Por isso que eu dei esse tema de alertas, nos alertando para a vida que temos em Cristo Jesus. E o primeiro alerta que vemos já no versículo 14 é o despertamento espiritual. Versículo 14, por isso aqui foi dito, provavelmente se referindo aqui a algum hino conhecido na época: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Como a gente estava aqui celebrando, adorando o Senhor, os que confiam no Senhor, quando a gente vai lá, eu declaro paz sobre a sua vida, animando uns aos outros. Aqui também ele está citando o hino, por isso aqui foi dito. E o despertamento é interessante porque se refere ao despertar em Cristo. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, isso é o despertamento espiritual. A gente diz, amém, eu já me entreguei a Jesus, inclusive já batizei, joia, mas e aí? Como é que vai ser a nossa caminhada daqui para frente? Eu acho que a questão do Evangelho hoje é muito séria, porque a gente tem muitas questões quando a gente fala do Evangelho de Jesus, do despertamento espiritual. Como é que a gente reconhece que eu realmente estou em Cristo Jesus? Então isso ficou muito, eu sou evangélico, sou isso, sou aquilo. Como é que a gente pode definir que eu realmente estou em Cristo Jesus? Não é nesse texto, não vai mostrar, mas a Bíblia nos mostra alguns fundamentos que nos provam se estamos em Cristo Jesus, se realmente cremos em Cristo Jesus. Se a gente for pegar os pilares da reforma protestante, que é só a Escritura, só a Bíblia, será que está sendo a Escritura a base de fé das pessoas hoje, nas igrejas evangélicas? É a Bíblia realmente que é a base de fé? Ou são as frases prontas, os tais famosos? Como é que a gente define se a nossa fé está em Jesus verdadeiramente? Só a Escritura, só Jesus, é só Jesus que é o seu guia, que é o teu caminho? É realmente só Jesus que me guia?
ou a gente está em Jesus, um pouco ali, um pouco acolá. É só a graça de Deus, ou seja, foi a graça do Senhor que realmente nos salvou. Estou firmado nessa graça, não pelas minhas obras, não por sacrifícios, não achar que eu posso comprar a bênção de Deus e assim por diante. Então aqui está nos falando, desperta ao tu que dormes, se referindo a esse despertamento espiritual que todo aquele que tem um encontro com Jesus passou, saindo da morte, a morte espiritual, para a vida espiritual em Cristo Jesus. E o texto está nos chamando a atenção para ver, queridos, essa vida despertados, acordados, com o despertamento espiritual que nós tivemos em Jesus. Se eu tive esse despertamento em Jesus, significa que eu vou viver agora acordado, não mais dormindo, correto? Vou viver agora vivo, não mais morto. Vou viver agora sóbrio, não mais bêbado, ok? Vou viver agora guiado pela palavra de Deus, não guiado pelos nossos instintos, pelas nossas carnalidades. Ser cristão está se referindo aqui a esse despertamento, estar atento, estar acordado, estar sóbrio, estar ligado nas coisas da vida, nas coisas do mundo, no tempo da vida. Desperta. Você acordou em Cristo Jesus, você teve um encontro com Jesus, então viva como alguém que está espiritualmente acordado em Cristo Jesus. Amém, igreja? Deixa eu te perguntar, como diz o Jonas no início, né, lá Luiz Lima, né, fazer as perguntinhas aqui para a gente. Será que tem alguma área da nossa vida que a gente está um pouco dormindo neste momento? Será que não estamos meio cochilando em alguma área da vida? Porque isso vai acontecendo, correto, gente? É como aquele dia de trabalho que a gente está meio cansado e a gente vai começando dando uma cochilada. Será que não estamos um pouco adormecidos na questão do compromisso de congregar, de reunir como igreja? Ou será que a Bíblia não fala disso? Hein, irmãos? Será que a gente não está um pouco adormecido na questão do servir ao Senhor? É tempo de servir, de pregar a palavra de Deus. Depois que morrer, não tem mais jeito. Será que não estamos um pouco adormecidos com a questão do tempo? O tempo está passando. Sempre que eu falo de tempo, eu ouço as pessoas me dizer, mas você é tão jovem. Ela deve estar avaliando isso pela idade dela. Será que não tem alguma área da nossa vida que estamos um pouco adormecidos? Na nossa vida familiar? Será que estamos realmente atentos, vivendo como acordados em Cristo e cuidando da nossa família como alguém que foi acordado em Cristo? Vivendo acordado em Cristo, cuidando da nossa vida profissional, enfim, do nosso tempo de vida aqui. Desperta, acorda e vamos viver a vida enquanto estamos aqui no Senhor. Como acordados, como sóbrios, não dormindo, não bêbados. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Primeiro alerta, então, que a gente vê nesse texto é para esse despertamento espiritual. O segundo alerta, seguindo os próprios versículos, é sobre o estilo de vida que a gente leva. Se a gente diz, não, eu estou ligadão, estou completamente acordado, muito café, muita cafeína aqui, estou ligado, tá? No entanto, o texto diz no versículo 15 que nós lemos, sobre a maneira de viver. Tenham cuidado com a maneira de viver. Olha que interessante. Já que eu fui acordado do sono espiritual, a partir do momento que eu fui despertado em Cristo, eu vou passar a cuidar com a maneira que eu vivo. Há um cuidado como é que eu vou viver agora, com a maneira que eu estou levando a vida, com o estilo de vida. Eu acho muito interessante aquele ditado no meio dos cristãos, na questão da alimentação, que crente não bebe mais. Não, vocês acordaram ou não acordaram, gente? Crente não bebe mais? Come. E aí a galera come à vontade. Não está nem. O estilo de vida de alimentação não precisa cuidar. Essa parte deixa de lado. Fica dormindo. Está morto ainda. O texto está nos dizendo, está nos alertando para o estilo de vida que a gente leva. Em que sentido? O texto não fala em todos os sentidos, irmãos.
sobre a maneira que a gente vai viver. Isso tem que afetar todas as áreas da nossa vida. Não sejam mais como insensatos, mas sábio. O que ele quer dizer? Não volte, atente-se a isso, a viver da maneira que vocês viviam antes de Cristo. Quem aqui tem mais ou menos um ano e meio de caminhada com Cristo? Não precisa levantar sua mão, só analisa. É bem provável que dentro de um ano e meio, primeiro a gente fala que vem aquele fogo, aquela fase de amor, tal, aquele animado, e aí depois de um ano e meio, 2 anos, a gente começa um pouco a acostumar. Fala, já estou top já vou na igreja direto, já fui esse mês, fui todos os domingos, blá, blá, blá. Aí você começa a relaxar em algumas coisas. E aí a gente precisa ficar inventando moda, né? Fazendo coisa, fazendo aquilo, para animar, para encorajar, para não sei o quê, blá. E aí os charlatões aproveitam para manipular o povo, né? E aí entram as complicações. Mas a palavra de Deus está nos chamando a atenção para o estilo de vida, não ser mais insensato, com a maneira insensata, sem Cristo, como a gente vivia antes de Cristo. Pensa bem, outro exemplo aqui. Você já cristão, batizado, firme na igreja, ministro, apóstolo, qualquer nome que quiser, você já cometeu algum erro, não vou falar pecado, vou falar assim, algum erro que você cometeu antes de Cristo, e agora mesmo com Cristo você foi e cometeu de novo. Já ou não? Não precisa falar, claro, né? Fica só para você. É isso que o texto está dizendo, não volte a viver como insensato, porque agora você é sábio. Você não está mais dormindo, você não está mais morto espiritualmente, você foi acordado em Cristo Jesus. Isso que está nos dizendo aqui para o estilo de vida que a gente precisa levar agora em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Outra perguntinha. Qual está sendo então a nossa maneira ou o nosso estilo de vida? O texto foi escrito para os cristãos que se entregaram a Cristo, que foram despertados em Cristo. Alguns exemplos aqui que me veio quando estava lendo esse texto, que é uma área que a gente talvez não trabalha muito também na igreja. Me converti, estou em Jesus, Jesus me abençoa, amém, sou dizimista, mas eu gasto o que não tenho. Olha a administração. O estilo de vida financeiro, administrativo, gasta o que não tem. Isso é apenas um exemplo, pode olhar outros exemplos. Mas é muito comum, quantas vezes já conversar com uma pessoa, com outra, e a gente tem que aprender a estudar essas coisas, para que também a nossa vida financeira seja convertida, tenhamos um novo estilo de administração, um novo estilo de administração das nossas finanças. Ou, do outro exagero, guarda tudo e não aproveita nada. Vou deixar tudo aí. Está tudo guardadinho. Tem gente que eu sei, que já me falou, não posso falar aqui porque é sigilo, né? Assim, tem uns milhões, tudo guardado lá. Fala, vai ser para quando você morrer, vai ficar tudo para os filhos. Eu queria ser filho dessas pessoas, né? Ele não gasta nada, ele fica só juntando, e deixa lá, não vive nada, não muda de roupa, fica só assim, só guardando. Guarda tudo e não aproveita nada. Outra coisa, será que a gente está vivendo, queridos, como se só tivesse essa vida? Estilo de vida. Será que a gente esquece, né? E eu acho que é comum isso acontecer, que a gente está tão na correria das coisas, a gente tem que resolver as coisas do hoje, viver essa loucura de cada dia, né? Um leão a cada dia e tal, é escola, é trabalho, é filho, é família, e a vida eterna em Cristo? Como é que será? Eu estou vivendo um estilo de vida que eu consigo entender isso, que o reino já veio e o reino vem. Eu não estou completo aqui. Isso aqui é passageiro. Eu sou um cidadão aqui celestial, eu sou um peregrino. Sim ou não, gente? Eu estou vivendo aqui, fazendo as coisas, mas com um foco, sabendo que o meu destino final não é aqui. Não tem só essa vida. Aí você está passando uma luta, um problema, e pronto, acabou tudo. Mas espera aí, a gente está indo para onde?
Isso tem muito a ver com o estilo de vida que a gente leva. A mente está só na terra. Já viu quantos versículos bíblicos chamando a nossa atenção para pensar no alto? No alto. Por exemplo, Colossenses 3, já que vocês ressuscitaram em Cristo, 3:1, já que vocês ressuscitaram em Cristo, pensem nas coisas do alto. Então, já que eu fui despertado em Cristo, a minha mente tem que estar ligada nas coisas do alto, no reino eterno. Eu tenho que viver um estilo de vida espiritual. Eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Isso é o estilo de vida que a gente tem que levar. Se a gente olhar no capítulo de Efésios aqui, falando da parte de trabalho, por exemplo, ele diz, olha, vocês furtavam, mas agora não furte mais, trabalhe. Olha, você vê, queridos, como vai mexendo no nosso estilo de vida. Um estilo diferente. E o estresse que a gente está vivendo hoje em dia. Essa loucura, e às vezes até com atividades da igreja, a gente tem que ter as atividades, mas não a ponto de tirar a tua paz, de tirar o teu tempo em família. Porque se eu não cuido da minha casa, da minha vida pessoal em primeiro lugar, não adianta eu fazer nada na igreja. E a gente nessa loucura, nesse estresse, deixando o mundo tirar a paz que Ele nos deu, que só Ele pode dar. Isso tem a ver com estilo de vida. Vou saber descansar. Acabamos de voltar de 15 dias de férias. Foi bom? Foi maravilhoso. Queria voltar? Eu gostaria de ficar um pouco mais. Mas é bom voltar? É bom voltar também, com certeza. Não é verdade, gente? A gente tem que saber. Quantos aqui, aquele dia de folga durante a semana, e às vezes a gente não está tirando aquele dia de folga durante a semana. As férias do ano. Em algum momento a gente tem que parar um pouco. Isso é estilo de vida. No dia a dia, saber ter aquele momento em família, sentar, conversar, orar, sentar com os filhos, orar um pelo outro, acalmar os ânimos. Na hora de dormir, né, eu vou usar da psicóloga do sono, né? Desliga as coisas antes, desliga as luzes. E a gente vai dormir, está dormindo com as telas tudo nos olhos da gente, a gente não desliga, não para. Isso tudo tem a ver com estilo de vida. Não seja mais como insensato, mas como alguém sábio em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Amém. Nós temos a sabedoria espiritual para viver um novo estilo de vida, gente. Amém, queridos? Amém. A paz de Cristo está em nós. Se a gente está perdendo ela, é o estilo de vida que a gente está levando. Amém? Outro alerta que a gente vê no texto, no versículo 16. Na versão que eu li, ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Eu prefiro aqui usar a versão remir o tempo. Por quê? Eu vou explicar. A NVI traduz aqui, aproveitando ao máximo. Se a gente pegar a revista e atualizar, usar remir o tempo. A palavra tempo aqui não se refere ao tempo cronos, o nosso cronológico, mas ao kairos de Deus. Que é aí que vem essa tradução da oportunidade de Deus. De algo que Deus abre, das coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é o kairos. E a gente não entende qual é esse tempo de Deus. Quantas vezes a gente fica perdido? Quando é que as coisas vão acontecer? Por que não aconteceu dessa forma? Por que não aconteceu ainda? Porque a gente está sendo guiado pelo nosso tempo cronológico. E não pelo tempo de Deus, e não pelo kairos. Ok. Só que aí ele diz que devemos remir o tempo. A palavra remir tem um significado mais profundo, que é interessante para a gente. É a ideia de você ir no supermercado e comprar de volta as coisas que você tinha. Teu, mas foi roubado. Por quê? Porque você não estava em Cristo. Quando pecamos, morremos espiritualmente, perdemos muitas coisas. Aquele tempo com a família, aquela forma de vida, aquele estilo, muitas coisas que nós deixamos, muitos projetos, muitas coisas. Aqui a palavra remir é essa ideia de resgatar algo que eu tinha e perdi. Foi roubado de mim. E é que o texto está dizendo, aproveitando as oportunidades, ou seja, resgatando aquilo que eu tinha. Vou dar exemplos aqui, queridos.
Às vezes, na vida sem Jesus, a pessoa passou tempo sem conversar até com familiares. Não é assim? Ela não desfrutou daqueles relacionamentos familiares. Aí quando ela vem para Cristo, é despertada espiritualmente, ela aprende a remir o tempo. O que ela faz? Ela quebra esses laços, ela vai lá e volta os relacionamentos. Está entendendo? Isso é remir o tempo. Eu vou resgatar algo que eu perdi, era meu, mas eu não usei, porque eu estava dormindo espiritualmente. A pessoa passa magoada com coisas, com problemas, e o coração sempre carregado, amargurado. E aí quando ela vem para Cristo, o que é que ela faz? Eu vou voltar lá e vou arrancar essas amarguras daqui, porque agora meu coração é habitante, é o lugar de habitação de Deus. Essa mudança de remir o tempo, de resgatar o que eu tinha, e eu não estou usando, eu vou resgatar isso. Sabe por que a gente tem que fazer isso? Porque os dias são maus. Ou seja, está chegando, é a corneta. Os dias estão aí, já no seu tempo de fim. Mas a gente fala, já tanto tempo que passou e Jesus não voltou mesmo, e a gente vai acomodado. Mas quem vive esse alerta espiritual está ligado ao Kairos, ao tempo, está remindo o tempo na presença do Senhor, aproveitando cada oportunidade. Pensando então em remir o tempo, ontem estivemos na terceira idade, um encontro tão maravilhoso, falando das conexões ao Tildes, a Terezinha, né, sobre essas conexões, sobre o deserto, essa fase de vida que a terceira idade está. Ou seja, e o que a gente quer dos objetivos da vida agora? Se você pensasse assim, queridos, se eu tivesse mais um mês de vida, mais um mês, o que é que eu colocaria? 3 coisas que eu digo, vou fazer nesse mês. Se eu tivesse mais, se eu soubesse que vou ter só mais um mês de vida. É difícil, né? Pensar, nem eu consigo aqui agora. 3 coisas que eu faria se eu soubesse que teria só mais um mês de vida. Sabe o que acontece? A gente vai ficando sendo empurrado pelas coisas e a gente não faz aquilo que gostaria de fazer e fica fazendo um monte de coisa que nem precisaria fazer. A gente não faz o que gostaria de fazer e faz tantas coisas que nem precisaria fazer. Isso é remir o tempo. A gente tem que usar mais aquele salmo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Pensar no dia a dia. Que fase você está da vida? Estou estudando? Foca no seu estudo. Dedica seu tempo, estude, leia tudo que você conseguir. Tudo que os professores mandar e um montão a mais. Amém, gente? Bom aluno é assim, eu preciso me desafiar, eu vou ler um monte de coisa que o professor nem mandou. Eu preciso aproveitar a fase do meu estudo, porque essa fase passa. Está curtindo os filhos pequenos? Curte, porque daqui a pouco eles estão grandão, não querem nem saber de você. São fases. Está na terceira idade? Viva a sua terceira idade. Que bom que você viveu até a terceira idade. Eu não sei se vou chegar lá. Se Deus tiver misericórdia, sim, se não. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Vamos remir o tempo, resgatar as oportunidades, as coisas que Deus tem para nós e que a gente deixou de viver. Inclusive descansar. Descansar não é pecado. Inclusive ler a palavra de Deus que está na nossa mão, no nosso dia a dia. Cultuar. Eu só lembro da pandemia, lembra aqueles memes das pessoas, quando abrir, quando você quer falar, eu quero ver. As pessoas estão precisando de motivos não cristãos para buscar a Deus, né? Fica bem aqui que você vai ganhar todas as curas. Ela paga 5, 10 mil reais para a pessoa orar por ela. Vem aqui porque vai ter o famoso tal. Ela vai lá. Vamos caminhar. Próximo alerta que a gente vê no texto, no versículo 17. Sobre a vontade do Senhor. Portanto, não sejam insensatos, falando aqui da velha vida sem Cristo, mas agora procure compreender a vontade do Senhor. A vontade do Senhor também é um negócio complicado, que a gente fica muito...
Eu acho que a gente quer espiritualizar o negócio. Qual é a vontade do Senhor? Bem, Deus tem que me revelar, tem que mostrar no sonho, alguém tem que falar. Bem, eu particularmente não vejo na Bíblia isso, não me dirijo, não sou guiado por dons espirituais. Nós cremos nos dons espirituais, mas eu não sou guiado por dons espirituais. Eles podem até confirmar, como diz lá em 1 Coríntios 14, ser algo de consolo, de exortação, mas não de direção. Eu sou guiado pela Sagrada Escritura, pela palavra de Deus. Então, como que eu entendo vontade do Senhor? Biblicamente, simples. Responda para mim o que é bíblico e o que não é bíblico. Diz algo para mim que é bíblico, que a Bíblia diz para a gente fazer. Vocês me ajudam agora. Glória a Jesus. Quem falou? Glória a Deus, é bíblico também. Hã? Amar. A Bíblia manda amar, gente? Eu devo amar aquela pessoinha que é um calo no meu sapato? Olha, vontade não dá não, mas eu devo. Eu tenho que aprender a amar. Inclusive a Bíblia fala, né, que suportar em amor. Porque sem amor não dá nem para suportar. Pode falar se já pensou isso de mim, não mente não. Que mais que a Bíblia manda fazer? Aí um de cada vez, senão agora eu não escuto. Orar pelos que nos perseguem. Orar, inclusive pelos que perseguem. Isso é vontade do Senhor, gente. Você não precisa de revelação para isso. Você não precisa sonhar, você não precisa, Deus, molha aqui a lã, aqui, vamos fazer igual o Gideão. Não. A Bíblia vai fazer isso, é vontade do Senhor. Que mais, gente? Fala aí, rapidão. Ensinar as crianças. Pais, quantas vezes a gente fala isso? Se você não quer ensinar seus filhos, a responsabilidade é sua. Você é o líder espiritual dos seus filhos. E aproveitar até os 7 anos, como disse, que é uma fase tão importante. Você não precisa, será que eu devo ensinar os meus filhos? Será que eu devo orar com eles todos os dias? Você não precisa pedir sobre isso, orar, revelação sobre isso, está na Bíblia. Isso é vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Amém, gente? Amém. Isso nos dá direção. A gente precisa evangelizar? Não, Deus precisa mandar um avivamento para evangelizar. Deus precisa renovar nossa fé na palavra de Deus, querido. Porque eu posso não estar obedecendo à vontade do Senhor. Amém ou não amém? Amém. É vontade do Senhor que namore daquele jeito? É vontade do Senhor que trabalhe daquele jeito? É só dizer, é bíblico ou não é bíblico? Aí a gente vê os caminhos que a gente está seguindo. É vontade do Senhor que eu dê aquele soco daquela pessoa que está me enchendo a paciência? Não vivam mais, olha o versículo 14, não sejam mais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não precisa espiritualizar as coisas, precisamos entender o que a palavra nos diz para fazer, e é por isso que a gente faz. A gente sente vontade de reunir todo domingo? Hein, irmãos? A gente sente vontade, tem uns mais espirituais que vai dizer que sim, amém, esses aí são, glória a Deus. A gente sente vontade de reunir todo domingo, 10 horas da manhã, hoje tem que chegar 8h30 aqui, chegar. Oh meu Deus, eu acordo tarde, tem vezes que não, gente. Mas a gente obedece, a gente quer fazer. Isso é vontade do Senhor. Porque a Bíblia nos diz, Hebreus 10, 25, não deixem de reunir como igreja, como é costume de alguns. Isso é vontade do Senhor. É Bíblia. Amém ou não amém? Vamos caminhar. Por último, o quinto alerta que a gente vê nesse texto, eu vou me deter somente ao versículo 18. Não se embriaguem com vinho, mostrando aqui para nós a questão do enchimento do Espírito. E isso é interessante, porque está falando de cristãos, de pessoas que já receberam Jesus, que estão em Jesus. Eu já recebi o Espírito Santo, amém, glória a Deus. Mas só que a palavra está dizendo que eu preciso me encher do Espírito. E aí ele nos apresenta uma troca, não embriagar com isso, mas encher com isso. Aí você diz, ainda bem que eu não bebo. Não sou esses pecadores aí, ó. Esse povinho batista, tudo pecador frio. Não bebe o vinho, mas e a coca?
Coca pode, né? Chapar o coco. Eu já vi crente ter abstinência de Coca-Cola, de verdade. E o café? Café eu precisei me converter, porque o negócio era bravo também. E é interessante, gente, porque ele está dizendo, não se embriaguem, aqui não se escandalize, mas isso estava acontecendo lá. A Bíblia não diz, é pecado beber alcoólico. Agora ela também não diz, beba. Ok? Aí que está a grande questão. Então aqui está o grande alerta para a gente. A troca que a gente faz. Tudo bem, tira os líquidos. E as redes sociais? Os celulares? As coisas que nos entretêm. Você está entendendo que é uma troca? Se eu não me esvaziar de algumas coisas, eu não vou conseguir ser cheio da coisa mais importante. Só isso que eu quero deixar aqui nesse texto para a gente entender. Eu preciso me esvaziar de algumas coisas, inclusive dessa mania nossa de achar que temos a razão, que já sabemos tudo. Por que a gente não aprende mais e não cresce mais? Porque você acha que você sabe tudo. Você pode ouvir, pode fazer doutorado, que não vai aprender mais nada, porque acha que sabe tudo. Você sabia que a palavra discípulo, um dos sentidos da palavra discípulo é ser aprendiz? Matetas, aprendiz. Eu estou aprendendo. Então temos que fazer uma troca, retirar certas coisas da nossa vida para poder preencher com outras coisas em nossa vida, que eu diria que é a nossa maior necessidade. Amém, gente? É nos encher, ou seja, estar cheio da presença do Senhor, cheio de Deus, cheio da paz dele. Como nós cantamos aqui, o choro pode durar uma noite, teremos lutas nessa vida, mas quando eu estou cheio da presença de Deus, eu vou conseguir chorar, mas chorar na presença do Senhor. Eu vou passar tribulações, que quem sabe, eu vou pensar que não tem solução nenhuma, mas quando eu estou cheio do Espírito, na presença de Deus, eu vou encontrar solução. Isso não é triunfalismo, isso a Bíblia deixa claro para nós, que maior é o que está em nós, que somos mais do que vencedores em Cristo, que não é morte, que não é tribulação, que não é demônio. Tem crente com medo de demônio, que não é demônio que vai nos tirar do amor de Cristo, nos separar do amor de Cristo. Então entenda isso, pelo amor de Deus. Se eu estiver cheio dessa presença de Deus, e aqui eu não estou falando de rodopiar ou de ficar tradicional, é a questão de ter Deus em mim, as suas convicções em mim. Eu vou sim ter uma direção. Eu vou passar pelo deserto e vou chegar na terra prometida. Porque Deus está comigo. Amém, gente? Vamos orar então diante do Senhor, colocar nossas vidas, recebendo os alertas do Senhor. Pode ficar sentado, queria chamar a Ita aqui mais uma vez, cantar um trecho desse louvor. A palavra do Senhor falou contigo, foi claro. Que possamos sair daqui nessa manhã mais despertados, mais reanimados em Cristo, para viver a vida espiritual que temos no Senhor. Mas em nome de Jesus, sejamos aprendizes, e olhar para nós mesmos e sair daqui, Senhor, o que eu preciso melhorar, mudar, aprender mais, qual atitude eu preciso tomar. Me ajude, Pai, dá pequenos passos, mas eu não quero ficar acomodado, porque eu fui despertado em Cristo. Não me deixe ficar calado, Senhor, sem falar do Teu amor no meu dia a dia. Não me deixe ficar calado sem ter oportunidades, Pai, de levar o Teu amor às pessoas ao meu redor. Não me deixe esfriar, Senhor, e perder a alegria de congregar, Pai, de reunir, que eu não preciso de ídolos para me animarem ao culto, mas que eu preciso da presença do eterno, do Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco neste lugar, nessa manhã, Pai. Queremos sair daqui, Pai, sabendo, Senhor, desses alertas da Sua palavra, mas contando também com a Tua graça que nos capacita, que nos guia, que nos ajuda, que nos fortalece, Senhor. Toma cada pessoa aqui neste lugar em nome de Jesus.